aí tá gravando, tá, todo mundo tá aí com a tela em aberto. Então não tem, acho que não tem dificuldade disso aí não. A partir de agora aí é só a menina registrar depois aí e pronto. Tá ótimo. A gente já Então ganha tá. tempo. Né? Não, Para na beleza. próxima a gente segue o padrão normal. Não, tranquilo, então. Ok. Ó, dando seguimento, é só a justificativa do Rodrigo, é porque, como ele está doente, não tem como ele participar da reunião. E aí eu fiquei hoje nessa responsabilidade de dar continuidade ao nosso trabalho, né, para que o CBH não fique prejudicado. A Jane encaminhou na convocação a, a ata, a documentação para todos. Eu só quero verificar se todos estão de acordo. Tem algum item a acrescentar ou fazer a correção da ata, por favor? Senão a gente já coloca ela para discussão e aprovação. Estou de acordo. Bom dia a todos. Demerson, da SESMG. Não deu para eu pegar o início Poderia fazer um breve resumo, Alda, por favor? Não, nós estamos iniciando agora. Iniciou foi com a abertura da lista de presença. Porém, como foi solicitado para colocar no chat, todo mundo e Jane aqui, ela ia acompanhando com o chat mesmo a entrada do pessoal na sala. E logo em seguida, agora a gente já iniciou com a justificativa do presidente não estar presente devido ao problema de saúde. Eu vou estar coordenando a reunião hoje e logo em seguida eu já coloquei que se tem algum item a acrescentar na ata que foi enviada ou correção, senão a gente vai para aprovação. Tá bom, entendido. Obrigado. Por nada. Não tendo nenhuma correção a fazer, nenhum item a acrescentar, a ata foi aprovada. Já certificamos que a Tainá Coelho de Neto, Tayana, perdão, está presente. Eu passo para ela dar início aí à apresentação ao impacto das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos. Ela é diretora de recursos hídricos climáticos da SEMAD. Então, Tainá, eu passo. Tayana, eu passo para você, tá? Perdão pelo nome. Dá início à apresentação aí do Bom tema. dia, pessoal. Bom dia A todos os conselheiros. Alda, eu mesma vou fazer o compartilhamento da apresentação. Você está mutada. Eu não estou te ouvindo. Não, na verdade, Jane está perguntando aqui se você quer que ela faz por aqui ou se você quer fazer mesmo aí. Você mesma. Tanto faz, o que for melhor para vocês. Se quiser, eu posso compartilhar aqui. Só não vou ver ninguém. Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Bom, então, bom dia a todos. Bom dia a todos os conselheiros. Meu nome é Tayana Coelho. Atualmente estou como diretora de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas da SEMAD. Eu vim representando a nossa superintendente Renata Maria de Araújo, que hoje se encontra em um evento externo em Montes Claros. Nós vamos apresentar hoje a nossa apresentação hoje é uma apresentação um pouco mais ampla do que apenas os impactos sobre os recursos hídricos, porque a temática de mudanças climáticas envolve várias outras
vários outros temas a não ser recursos hídricos. Então, para a gente conseguir fazer um panorama mais geral e transmitir um melhor conhecimento, a gente ampliou um pouco mais essa apresentação. Então, nós vamos falar um pouco da ação climática no estado de Minas, mostrando um pouco da trajetória para descarbonização e para resiliência territorial. Então, primeiramente, o mais importante é a gente mostrar a dimensão de Minas Gerais, porque essa dimensão reflete a dimensão dos desafios no enfrentamento aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Minas Gerais hoje é o quarto maior estado em área territorial, segundo maior em quantidade de habitantes. Ele tem a maior quantidade de municípios dentro dos estados brasileiros, que é 853, e tem o terceiro maior PIB, né, Produto Interno do Brasil. Bom, Minas Gerais, desde 2005, já vem atuando na temática de mudanças climáticas. E aí, nesse percurso todo, a gente tem alguns pontos importantes, que em 2008, o primeiro inventário de gases de efeito estufa elaborado, e em 2013, essa atualização desse inventário, então, o segundo inventário de gases de efeito estufa. Essa atualização proporcionou a elaboração do Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas Gerais em 2014, que foi um dos marcos da temática no estado de Minas. Ô, Tayana, me desculpa, eu não sei se todo mundo está acontecendo, eu não estou vendo tela de apresentação. Vocês estão vendo? Ah, tá. É porque não está aparecendo uma tela do Meet, do Teams aqui com o nome nosso. Não estou vendo a apresentação. Você quer apresentar? Deixa eu ver aqui onde que a gente está. Só você que não está vendo? Eu parei de apresentar. Parece que a Cláudia também não. Eu também não estou vendo, não. Ah, tá. Jane, então compartilha para a gente, por favor. É porque eu acho que você, na hora de compartilhar, você estava na tela fixa do Meet, do Teams. Ah, sim. Todos estão conseguindo ver? Sim. Tá, Só colocar pode em tela pôr na cheia. apresentação. Pode dar continuidade, Tayana. Pode pôr no modo apresentação? Mais fácil. Lá embaixo. Não, aqui na tela, do lado direito, onde que tem a porcentagem de aumentar ou diminuir, do ladinho tem o modo apresentação. Porque senão a gente fica vendo todos os slides. Jane, do lado direito na tela, lá embaixo, perto do relógio, do relógio do... Mais embaixo, aí, para a esquerda agora, esse pontinho com... Aí, do lado direito, direito. Do lado do menos, tem o menos, aí tem um íconezinho. Este. Agora você vai ter que colocar lá no início, sobe tudo. Você está no final. Isso. Então, pode passar 2 slides, por favor. Mais um. Então, eu parei... Não, menos um. Volta um, por favor. Isso. Então, nessa contextualização, a gente teve como primeiro marco principal da temática no Estado a elaboração do Plano de Energia e Mudanças Climáticas. Esse plano originou o estudo de vulnerabilidade regional às mudanças climáticas de Minas Gerais. Pode passar. Esse estudo de vulnerabilidade, ele
traduz um pouco as vulnerabilidades do Estado em si, as mudanças climáticas. Então, contempla aspectos de sensibilidade, exposição e capacidade de adaptação. Ele resume-se, então, no Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática. Hoje, ele é composto que é uma fonte de referência, de base técnica para subsidiar processos de tomada de decisão e fomentar a proposição de medidas de planejamento e gestão do território que incluam as estratégias de adaptação às mudanças do clima. Então, regionalmente, né, a gente tem aí o mapa de Minas Gerais, essa é uma vulnerabilidade do Estado às mudanças climáticas, segundo a região de planejamento. E conforme os setores prioritários para a adaptação, nós temos aí, em primeiro lugar, os recursos hídricos, né? Depois a agropecuária, a biodiversidade, a capacidade institucional dos municípios e a saúde humana. Pode passar. Essa vulnerabilidade regional tem potenciais impactos, né? Tanto ambientais, econômicos e sociais. Então, a gente tem aí um potencial de diminuição das áreas agricultáveis, grandes impactos esperados na distribuição dos biomas, biodiversidade muito exposta, queda da quantidade e qualidade da água, um PIB em queda em todos os cenários possíveis, uma pressão migratória crescente para as zonas urbanas, né? Então, se a gente tem um impacto na parte da agricultura e do clima em si, a gente tem uma pressão migratória grande. Então, também tem zonas urbanas especialmente expostas, queda da qualidade de vida das populações em um cenário de inação e um potencial aumento das doenças sensíveis ao clima. Pode passar. Além disso, a gente tem as vulnerabilidades locais, né? Que são as vulnerabilidades municipais. Esse estudo, ele contempla todos os municípios, conseguem ver quais são as suas vulnerabilidades, e as regiões do norte de Minas e do Jequitinhonha aparecem como as regiões mais vulneráveis, né? Então, o território tem cerca de 30% dos seus municípios em áreas de vulnerabilidade extrema, muito alta e alta. E isso contempla mais ou menos 6% da população do estado. Pode passar. Então, para quem quiser ter acesso a essas informações, é só entrar no nosso site, climagerais.meioambiente.mg.gov.br, que a gente tem ali todas as informações, as consultas por município. Pode passar. Então, desde esse estudo, que foi também um dos marcos no Estado da temática de mudanças climáticas, a gente passou pelo terceiro inventário de gases de efeito estufa, a criação do Fórum Mineiro de Energia e Mudanças Climáticas, depois a assinatura pela Aliança pela Ação Climática, e, enfim, chegamos à adesão ao Race to Zero, que é uma campanha internacional. Pode passar. Que hoje é o nosso marco, a nossa diretriz na temática de mudanças climáticas. Então, o que é esse compromisso climático que Minas Gerais assumiu internacionalmente? Ele assumiu o compromisso de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa no estado até o ano de 2050. Isso quer dizer que ele precisa intensificar as ações de descarbonização, atrair investimentos para negócios sustentáveis e gerar empregos verdes como consequência. Mas também, Mas também ele precisaria, para isso, elaborar o seu plano de ação climática, né? Contendo diretrizes, ações, metas, indicadores, para reduzir essas emissões no Estado. E, para isso, era necessário fazer uma nova atualização do inventário de emissões de gás de efeito estufa, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, e também desenvolver cenários para zerar as emissões até 2050, com a adesão de metas intermediárias de redução, que aí seriam até 2030. Pode passar. Então, para que o plano pudesse ser elaborado,
foram necessários vários produtos intermediários para que se chegasse a metas para a trajetória de descarbonização. Primeiro foi o diagnóstico para a ação climática, que foi um diagnóstico contendo os programas, políticas e demais instrumentos normativos coordenados pelo Estado, e aí envolve todas as políticas das temáticas envolvidas. Um mapeamento de atores e estratégias de mobilização, né, que foram realizadas várias oficinas e reuniões técnicas. O quarto inventário, né, que é o perfil atualizado de emissões e remoções antrópicas de gás de efeito estufa. O plano de inovação para descarbonização, que você tem que acreditar para entregar o net zero no que se refere à inovação no setor energético. E o principal, que é o plano de descarbonização Net Zero de 2050. O que é esse plano? É uma modelagem de cenários futuros de emissões, é a identificação da trajetória mais factível, com ações voltadas ao alcance de um cenário de neutralidade de emissões líquidas de gás de efeito estufa no território estadual. Então, emissões líquidas seriam as emissões brutas, todas as emissões de gás de efeito estufa, considerando aí os gases removidos pela vegetação, né? E aí a gente tem essas emissões líquidas de gás. Pode passar. Então, qual que é o perfil de emissões que o quarto inventário trouxe de informação? A gente tem aí que 49% das emissões líquidas de gás de efeito estufa em Minas Gerais são compostas pelo AFOLU. O que é o AFOLU? É agricultura, florestas e outros usos da terra. E isso inclui o quê? Alteração do uso da terra, principalmente desmatamento, fermentação entérica de bovinos. São duas desses impactos maiores. 27% tem a ver com energia. Então, basicamente, consumo de combustível no transporte rodoviário. 19% tem a ver com IPPU, que são os processos industriais e uso dos produtos. Então, tem a ver aí mais com produção de ferro e aço, como exemplo. E apenas 5% tem a ver com resíduos, que é a disposição e tratamento de resíduos sólidos. E isso que traduz para Minas Gerais aonde ele precisa atuar na redução das emissões. Pode passar. E aí, o plano de descarbonização, que é aquele que projeta os cenários, ele mostrou o que nesse estudo? Que essa curvinha vermelha de emissões líquidas é a curvinha vermelha, é a linha vermelha, é a trajetória que Minas Gerais irá percorrer se ela não fizer nada para mitigar os efeitos das mudanças, né? Os efeitos das emissões de gás de efeito estufa. E a linha azul é a trajetória do Net Zero. É o quê? São as projeções que mostram o caminho que Minas Gerais deve percorrer para chegar nesse Net Zero. E o que é isso? Quais são o plano de descarbonização mostra as inovações, quais são os caminhos que a gente precisa percorrer. E aí a gente tem uma meta intermediária. Então, de 2020 a 2030, a gente precisa de reduzir em 20% essas emissões. E o restante, 80%, até 2050. Pode passar. Pode passar, Jane, por favor. Ixi, mais um. Esse gráfico veio faltando. Aí. Então, essa é a mesma trajetória, mas mostrando aqui o que o inventário de gases já mostrou, né? Que o AFOLU é a grande... a maior parte das emissões vem do AFOLU, mas, ao mesmo tempo, ele mostra que a energia, né, que é
questão dos combustíveis fósseis, a eliminação dos combustíveis fósseis traz aí um aspecto negativado mesmo, porque net zero não quer dizer que a gente vai deixar de emitir, mas que a gente vai reduzir ao máximo as fontes de emissões aonde é possível, né? Então, o gráfico mostra que a maior possibilidade, além da parte do AFOLU, é na parte de energia, chegando a ser negativa. Então, é o que? A mudança para a utilização de energias renováveis, por exemplo. Pode passar. E aí a gente tem o nosso plano de ação climática. E o que é esse plano? Ele basicamente é um instrumento estratégico que possui as diretrizes e ações gerais que o Estado precisa para conduzir o seu planejamento a alcançar os objetivos. Jane saiu da apresentação. Os objetivos no âmbito do enfrentamento das mudanças climáticas. Ele busca o quê? Acelerar o desenvolvimento sustentável de baixo carbono por meio de novas tecnologias, promover a ação climática multinível e atender às necessidades e expectativas locais. Ele abrange aí 12 setores estratégicos, né, incluindo recursos hídricos, e integra medidas de mitigação, adaptação, justiça climática e inovação. Aqui também tem o nosso link para vocês terem acesso, quem quiser entender um pouco mais do nosso plano. Pode passar. E o que são essas ações? Né? Esses são, na verdade, eixos transversais e estratégicos que possuem uma abordagem integrada entre si. Então, a mitigação, ela busca frear a mudança climática por meio da redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, é a gente reduzir a emissão. A inovação é a implementação de novas tecnologias mais sustentáveis para alcançar esse objetivo de mitigar ou de adaptar. A adaptação é minimizar os danos e aproveitar as oportunidades. E a justiça climática é a justiça de maneira interligada ao desenvolvimento e direitos humanos. Hoje, o que a gente tem? No âmbito mais amplo, a mitigação e a adaptação são os dois eixos transversais mais utilizados. O Estado de Minas, ao elaborar o seu plano, inovou e trouxe também outros eixos transversais, que é a inovação e a justiça climática. A justiça climática hoje é que está sendo abordada no âmbito do governo federal para essa questão de adaptação. Então, dentro desses 4 eixos, nós temos aí uma conectividade maior entre a mitigação e a inovação e entre a adaptação e a justiça climática. Pode passar. Um dos aspectos mais importantes do PLAC, né, do plano, é que ele se conecta, se integra a vários instrumentos setoriais já consolidados que promovem ações climáticas, né, tanto diretas como indiretas. Então, a gente tem aí um maior exemplo, é o Plano Mineiro de Segurança Hídrica, que está em elaboração, o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o Plano Agricultura de Baixo Carbono, que é o Plano ABC+, o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, Plano de Conservação e Recuperação do Bioma Mata Atlântica, Plano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Plano Estratégico de Logística e de Transporte em Minas Gerais, e assim vai, e vários outros. Pode passar. E aí, o plano, ele contempla o quê? Ele contempla diretrizes e ações estratégicas de políticas públicas, né? Então, todas as 12 temáticas setoriais necessárias para uma ação climática ampla e integrada estão aqui. Então, transporte e mobilidade, agropecuária, energia, resíduos, indústria, biodiversidade e ecossistemas, gestão de risco, do risco de desastre, saúde, povos e população vulnerável, segurança alimentar e nutricional, segurança hídrica e desenvolvimento sustentável e ação climática. Essas 12 temáticas integram toda a ação climática do Estado. Então, o plano possui 28 ações, que a gente considera macrodiretrizes, 103 subações e 199 metas como um todo.
a serem atingidas até 2050. Pode passar. E aí, então, como que o sistema de governança desse plano foi criado? Ele foi criado a partir de uma execução multissetorial das áreas de governo. Por quê? Todas as áreas do governo fazem parte desse plano. Todas as áreas de governo competentes a essas temáticas setoriais. Então, todos os órgãos fazem parte da execução do plano em si. Pode passar. E aí, dentre essas metas setoriais do PLAC, das 199 metas, nós temos aí transporte, agropecuária, energia, resíduos, não vou repetir todos, mas o que mais importante nesse quadro da gente visualizar é que a agropecuária e a biodiversidade e ecossistemas são os que mais possuem metas. E por que isso? Porque realmente o plano está alinhado e focado no inventário de gases de efeito estufa, né? Então, aí nós temos 68 metas de adaptação às mudanças do clima e 131 metas de mitigação às emissões de gases de efeito estufa. Pode passar. E aí, focando um pouco na segurança hídrica, que é basicamente a nossa temática, né? Nós temos das 7 metas específicas de segurança hídrica, que tem aí as sub-ações promover a proteção e monitoramento de áreas verdes, matas, ciliares e nascentes nas bacias hidrográficas dos rios Parnaíba, Granja, Piracicaba, Jaguari, Doce, São Francisco, Jequitinhonha, Pardo, Leste e Paraíba do Sul, em associação ao programa Pró-Mananciais, Cultivando Água Boa e Rio Vivo. Além desse, nós temos a subação expandir a rede de monitoramento de qualidade das águas subterrâneas de forma representativa, coordenar e acompanhar a elaboração e execução do Plano Mineiro de Segurança Hídrica e elaborar e implementar indicadores para monitoramento das condições de segurança hídrica e da evolução da implementação do plano. Entretanto, além dessas metas, né, de segurança hídrica, a gente tem algumas outras metas inclusas na temática de gestão do risco de desastre e vulnerabilidade climática. Então, a diretriz principal aqui é promover a redução da vulnerabilidade climática no Estado. Então, a subação principal é ampliar ações de acesso à água de qualidade para consumo humano por meio do aproveitamento sustentável de águas subterrâneas. E a segunda diretriz é fortalecer o sistema de defesa civil e do monitoramento hidrometeorológico para o risco, para a redução do risco de desastre. Então, a subação principal é fortalecer a estrutura do governo estadual no monitoramento meteorológico e eventos críticos e das operações de alerta precoce de desastres naturais, como as previsões meteorológicas e monitoramento de variáveis precursoras de desastres naturais. Todas essas metas, né, na verdade, as subações, elas possuem órgãos líderes e órgãos de apoio. Órgão líder e órgãos de apoio. Né? Então, a maioria dessas, o órgão líder é o IGAM, e também temos a CEMAD como órgão líder da ação, dessa subação de promover a redução de vulnerabilidade climática no Estado. Tá? E aí, esses prazos são os prazos para atendimento. Pode passar. Então, como eu havia falado, todas as entidades responsáveis como órgãos líderes vão ali da RMBH até a Secult. Então, órgãos líderes possuem metas, possuem compromissos firmados com o Estado. Da EPAMIG até a Secretaria de Educação são os órgãos de apoio. Esses órgãos não têm metas específicas, mas eles são órgãos que poderão apoiar os órgãos líderes na execução de suas metas. Então, os órgãos líderes precisam demandar a esses órgãos de apoio atividades, o envolvimento deles no cumprimento dessas ações. Então, como destaque das 199 metas,
a gente tem aí 100 metas a serem cumpridas pelo CISEMA, né? Então, são 33 de adaptação e 67 metas de mitigação. Pode passar. E aí, como um sistema de governança desse plano para que ele seja executado da melhor forma possível, nós tivemos aí uma inclusão do Plano Estadual de Ação Climática na carteira de projetos prioritários estratégicos do governo. E qual que era o objetivo? Primeiro, é possibilitar o acompanhamento sistemático pela alta direção do governo da execução de metas prioritárias do PLAC endereçadas a esses órgãos líderes. Por que prioritárias? Porque não tem como, hoje, quem é que acompanha diretamente esse projeto? É o vice-governador. Então, não tem como ele acompanhar 199 metas. Então, nós tivemos que fazer uma seleção de metas prioritárias. E outro objetivo muito importante é acelerar as trajetórias de neutralidade de emissões de gás de efeito estufa e da resiliência do território estadual, que é um dos objetivos, basicamente, do plano. Então, quais foram os critérios de seleção dessas metas prioritárias? Foi o maior impacto nas trajetórias setoriais do cenário de neutralidade, a urgência das ações e metas para avanço do cenário de adaptação e redução da vulnerabilidade. Por isso, aí nós temos tanto ações de mitigação como ações de adaptação. E as discussões realizadas com os órgãos e entidades do governo, principalmente esses órgãos líderes e esses órgãos de apoio. Pode passar. Então, na priorização, nós tivemos aí 41 metas, sendo 25 de mitigação e 16 metas para adaptação. E dentre essas 41, 17 metas são do CISEMA. Então, a gente tem 6 metas de adaptação e 11 de mitigação. Pode passar. E aí, além desse projeto, nós temos outros 2 projetos muito importantes. Então, a gente tem o MRV climático, que ele soma ao projeto estratégico, porque o MRV climático é uma calculadora que faz essa mensuração, monitoramento, relato e verificação, por isso o MRV. E o objetivo dela é mensurar as emissões de gases de efeito estufa evitadas, mais o estoque de CO2 existente, a partir da evolução das metas do nosso plano de ação. E, além disso, possibilitar a apresentação de resultados da nossa trajetória de descarbonização em Minas Gerais, ou seja, se a gente está seguindo aquela trajetória que foi colocada para a gente chegar no Net Zero. E aí, esse MRV, ele faz parte de um projeto que chama Melhorando o Desempenho Climático do Estado de Minas Gerais como força motriz para mobilizar investimentos verdes. E ele foi elaborado pelo Centro Brasil no Clima e a Way Carbon, né, Soluções Ambientais e Projetos de Carbono, em parceria com Minas Gerais. E aí esse projeto foi submetido e foi aprovado no chamamento do governo britânico, da UK Packet, de 2023, que está fazendo o financiamento dele. Esse projeto ele está sendo elaborado nesse ano, então é o ano de 2024. Vão ter também, como se fosse um piloto, uma seleção, uma priorização de metas para fazer essa primeira rodada da calculadora. E Minas Gerais é o primeiro estado a fazer isso, né, a realizar esse trabalho. Pode passar. E aí, não menos importante, como muito importante, a gente tem o projeto de conformidade climática municipal. O que é esse projeto? É um projeto que já veio do Plano Estadual de Energia e Mudanças Climáticas lá de 2014. Naquela época, o Estado de Minas fez um acordo de cooperação com a França, que disponibilizou uma ferramenta que chama Clima na Prática. Ela é aplicada na França aos municípios para que os municípios possam elaborar os seus planos de ação climáticas locais. E aí, essa ferramenta foi trazida, né, para cá e foi adaptada àquele plano. E aí, atualmente,
Minas Gerais fez um novo acordo com a França, que disponibilizou uma consultora francesa para tocar esse projeto novamente aqui em Minas Gerais, e de forma que o Estado consiga apoiar os municípios nessa elaboração, né? E aí essa ferramenta, ela indica ações e etapas a serem abordadas para cada uma das temáticas, com potencial para reduzir os impactos relacionados à mudança do clima, né? A ferramenta tem um conjunto de iniciativas que totalizam 42 ações a serem colocadas em prática para os municípios se adaptarem aos efeitos adversos da mudança do clima. Como que é feito esse trabalho? Ele é feito por meio de oficinas, né? A gente faz uma pré-seleção também de municípios, baseado tanto do IDH quanto no nosso índice de vulnerabilidade climática apresentado no início. E hoje, a nossa superintendente está em Montes Claros, justamente executando, junto com a nossa consultora francesa, a primeira oficina regional para aplicação do clima na prática. E aí, quem quiser conhecer mais, o Clima na Prática também está disponível ali no Clima Gerais, que é o nosso site, que tem o índice de vulnerabilidade. E aí, nesse momento, a gente ainda está com uma atualização, mas o nosso objetivo é fazer com essas rodadas regionais, fazer com que essas oficinas se tornem cursos online na nossa plataforma do Cisema, para que a gente consiga atingir o maior número de municípios com essa capacitação. E aí, então, eu encerro essa apresentação. Eu espero ter dado um panorama geral do que é mudanças climáticas no Estado e os seus impactos, e agradeço a todos e fico disponível para quaisquer perguntas que surgirem. Obrigada. Tayana, muito obrigada, agradeço a participação, até mesmo para a gente cumprir a meta aqui do Plano Diretor de Recursos Hídricos do CBH-SF9, que foi a proposta colocada aí pelo IGAN, do Comitê de Bacia, está trabalhando conforme o plano. Então, assim, foi uma solicitação aqui conversada entre a diretoria para a gente estar trazendo mais conhecimento aos conselheiros do SF9, né? Eu fico muito agradecida pela informação, são várias informações, né? Muito boa mesmo. E que pena que a gente não ficou sabendo desse trabalho que está sendo em Montes Claros, que é 140 quilômetros daqui, é bem próximo, daria para vários municípios estar participando. Mas eu vou informar um pouco mais no próprio sistema aí, para a gente estar tentando trazer para os municípios aqui do SF9 e até vendo a possibilidade de a gente estar melhorando a qualidade aqui do nosso sistema aqui dos municípios. Mas fica à vontade, e aí eu passo para os conselheiros que têm as dúvidas, fazer as perguntas. Pode até iniciar aí quem tiver interesse em tirar as dúvidas aqui com a Tayana. César, está com a mão levantada, César? Estou. Pode falar. Posso falar? Oi, Tayana. Primeiramente, queria parabenizar, né, o governo do Estado por essa iniciativa realmente muito importante, né? Eu resido em Brasília, mas a gente atua muito lá no norte de Minas, e aqui em Brasília também estão um esforço desse, e eu acho isso essencial, viu? É importantíssimo isso. Eu queria só abordar uma questão que eu queria saber como que vocês trataram isso, porque aliás, na última reunião, eu coloquei esse assunto e não foi possível a gente poder ter um debate, e eu queria entender melhor, sabe? Conforme você colocou aí, no norte e no noroeste de Minas são as áreas mais vulneráveis, né? Está apontando o plano aí, né?
E lá coincide com a área onde tem a maior insolação do estado e que está havendo grandes projetos de energias fotovoltaicas, né? Projetos de energia centralizada, né? Porque essa questão do fotovoltaico tem tanta questão descentralizada, que é mais focado nas cidades, né? E a centralizada que envolve, sim, a implementação de grandes áreas com placas, né, de energia fotovoltaica. E, no caso do norte de Minas, noroeste de Minas, em Arinos, que é a área que a gente trabalha com mais tempo, né, que coincide com a região do Mosaico, Sertão Veredas, Peruaçu, que envolve uma grande quantidade de unidades de conservação e outras áreas protegidas, né? O Mosaico, Sertão Veredas, Peruaçu tem as duas maiores APAs do estado de Minas Gerais, tem 2 parques nacionais, 3 parques, aliás, mais de 3 parques estaduais, refúgios, vida silvestre, terras indígenas, enfim. É uma área que ainda o Cerrado encontra-se em melhor situação do que outras áreas do estado. No entanto, está havendo um rápido, né, processo de avanço da fronteira agrícola e, mais recentemente, chegou essa questão das energias, substituindo áreas de pastagens, basicamente, mas também matando grandes áreas de cerrado para a implantação dessas placas. Aí, a pergunta é, se essa questão foi efetivamente debatida, porque a preocupação é o seguinte, a minha e de vários, nós defendemos as energias solares, é evidente, né? É uma das questões essenciais para a gente poder passar, né, a fazer essa transição energética. Mas, do jeito que está acontecendo no norte e noroeste de Minas, está havendo um contrassenso, porque, ao mesmo tempo que existe a Convenção sobre Mudanças Climáticas, né, para diminuir, né, os impactos, mitigar os impactos, a Convenção sobre Biodiversidade vai em sentido, no sentido de proteger a maior área possível, né, de biodiversidade. No nosso caso, o Cerrado é um dos biomas brasileiros mais afetados, e o norte de Minas não fica atrás. Então, a gente acaba entrando numa história de mudança climática versus biodiversidade, que já aconteceu no passado com as grandes hidrelétricas, porém, a gente está, né, 30, 40 anos depois disso e achamos que a solução pode ser feita de uma forma diferente, sabe? E aí a pergunta é, esta questão, né, do avanço das placas solares de forma tão drástica, eu acho que mereceria um maior debate, maior esclarecimento para a sociedade, porque no caso específico aí do norte e noroeste de Minas, que são áreas, muitas unidades de conservação, essas placas acabam impedindo, né, a formação de corredores ecológicos e, na hora que vocês colocaram da conformidade climática municipal, eu não sei se já tem estudos, mas há preocupações relacionadas com o aumento do clima nas áreas próximas a essas grandes extensões de placas, sabe? Então, é uma contradição que a gente tem que enfrentar ela e eu gostaria de saber se vocês se debruçaram sobre essa questão para tentar atender as duas convenções de forma mais equilibrada, né? Porque nessa área realmente a situação está ficando muito preocupante. É isso, Tayana. Obrigado. Hein? Ô, Vitor, eu que agradeço. Bom, Vitor, essa questão é uma questão, vamos dizer assim, o avanço das placas é uma questão até relativamente nova, né? A expansão está acontecendo, o boom está acontecendo agora, mas, de certa forma, o que eu posso te dizer? Que todas essas políticas públicas, né? Então, os corredores ecológicos, né? Toda essa complexidade, né? Que envolve a questão ambiental, no plano, aí eu posso responder pelo plano, tá,
Vitor. César, chama de Vitor. Eu posso responder pelo plano, ela está contemplada. Então, a gente prevê a questão da conservação do civil, que tem diversas ações de biodiversidade, né? Então, de proteção, inclusive, a gente visa ações de proteção tanto do cerrado quanto da caatinga. Então, o Estado vai ter que prever aí dentro... Eu não consigo te falar aqui especificamente, eu estava até tentando procurar aqui a ação específica que precisa ser realizada nesse âmbito de proteção dessas duas biodiversidades, porque hoje a gente tem a maioria das ações voltadas para a proteção da Mata Atlântica, né? E o cerrado e a caatinga, eles estão um pouco de lado, vamos dizer assim. Então, o plano, ele prevê, sim, ações específicas de proteção do cerrado e da caatinga, para fins de conservação mesmo, né? Então, a partir do momento que essas políticas públicas forem efetivadas, eu acredito que vai se chegar a esse ponto que você colocou. Agora, especificamente, nesse momento, eu não tenho como te falar desses impactos das placas, tá? Porque essa demanda não chegou na nossa diretoria, na nossa superintendência. Então, eu não tenho como, né, te dar maiores informações. O que eu tenho para te informar é que a questão dos licenciamentos, enfim, quando começou a expansão, ela foi levada em consideração pelo CISEMA, né? Então, foi avaliado toda a questão de implicação do licenciamento. É isso que eu tenho para te informar. Obrigado, Tayana. Sobre a questão do licenciamento é outra questão, né? Porque para incentivar essa implantação, né, da energia solar, né, foram adotados sistemas de licenciamento simplificado, né? E aí isso daí foi muito ruim, porque esses sistemas simplificados de licenciamento, eles não envolvem, não há necessidade de apresentar estudos de impacto ambiental e nem consultas públicas, sabe? Porque eu entendo que é uma coisa dúbia, né? Porque entra na lógica de uma área de fazenda, vamos dizer assim, né? O cara que tinha pasto e ele implanta as placas, né? Passa a ser uma plantação, né? de placas, se respeita a reserva legal e as APPs, né? É aprovada. Então, são aprovadas de forma isoladas, individuais, mas quando a gente vê o contexto da região total para poder atender a usina que está sendo implantada lá também, né? Não tem essa análise global, sabe? Então, é uma falha do sistema de licenciamento que a gente precisa considerar isso a despeito, né, de correr com uma história que realmente todos nós queremos que se resolva logo, diminuir o uso, né, de combustíveis fósseis, no entanto, prejudica o outro lado, né? Então, é isso daí que é a nossa preocupação no momento com relação a isso. Muito obrigado. César, eu que agradeço e eu vou levar essas informações à nossa superintendente. Pode ter certeza, tá bom? Obrigado. De nada. Mais algum conselheiro? Lourdes, você quer fazer alguma complementação? Não, calma aí, deixa. Ô, Lourdes, você quer fazer mais alguma complementação? Senão a gente vai finalizar aqui com a Tayana. Eu acho que Lourdes não está ouvindo, eu acredito. Mas, Tayana, muito obrigada mais uma vez.
Fico agradecida, eu espero que todos os conselheiros tenham entendido o objetivo aqui da proposta da apresentação. Eu fiquei muito feliz, que é muita informação, até mesmo para a gente ter um conhecimento melhor de como é que está funcionando o sistema, né? Às vezes o pessoal pergunta e a gente fica sem resposta. Mas fica aqui o agradecimento do CBH e CF9 e fica à vontade, tá? Se quiser tiver... Não, eu que agradeço a todos e eu deixei aí no final da apresentação um e-mail de contato, caso queiram ter dúvidas, mandar sugestões, né, para a gente discutir a respeito. Tem um e-mail do PLAC, que é do nosso plano de ação, e eu convido a todos a conhecer mais o Plano de Ação Estadual Climático, né, principalmente as ações temáticas, né, especiais à formação ou interesse de cada um dos presentes. Obrigada. Obrigada a você. Passando aí para o próximo ponto de pauta, eu e o Rodrigo, representando... Oi, Alda. Oi, Lourdes. Oi, Alda. Tive problema aqui, é um problema entre a cadeira e o computador, entendeu? Ela já saiu? A Tayana já saiu? Ela tá na sala. Não, eu estou aqui. Eu queria agradecer, Tayana, muito obrigada, né? Eu sou Luz, sou gerente da Gerência de Apoio aos Comitês de Bacia, né? Então, assim, agradecer muito mesmo, obrigada, mãe, foi ótimo. Essa parceria assim, com a SEMAD e os comitês é muito importante, né? Essa questão da divulgação, essa questão desse alinhamento, né? Fiquei muito feliz, né? A Alda propôs aí o tema, né? Nós entramos em contato com vocês, entrei em contato com a Renata se disponibilizou imediatamente. Então, assim, muito bom. Até eu conversei com a Renata para a gente fazer um alinhamento para nós podermos ver como que nós podemos divulgar mais e trabalhar mais intensamente com essa questão, juntamente com os comitês, né? Com os municípios, com as bacias. Sim. Então, assim que a Renata voltar, nós vamos marcar uma reunião para a gente conversar, para a gente estar podendo trabalhando aí mais perto, né? Com os comitês. Então, assim, muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece. A gente que agradece. A Renata que agradece ela também. Pode deixar. E, assim, à medida também que a Alda falou, né, que se tivesse sido divulgado, mais municípios poderiam estar participando do Clima na Prática, mas, nesse primeiro momento, a gente está fazendo um piloto, né? Então, foram selecionados alguns municípios para fazer esse piloto, mas, posteriormente, o nosso interesse é que essa ferramenta seja divulgada para todos, para que todos os municípios possam se capacitar. Né? Então, essa também já é um dos canais que a gente tem aí com os municípios, mas essa parceria é super importante. Pode deixar que eu vou falar com ela e eu agradeço. Obrigada. Obrigada, Lourdes. Só continuando aqui a nossa pauta, no dia 21 e 22 de fevereiro teve... Na verdade, seria Fórum Mineiro. Mas, conforme o que foi aprovado na Lei 24.672, de 12 de 1 de 2024, regulamentou o Fórum Mineiro. Aí, no entanto, nesse momento, como ainda não tinha feito o decreto, não poderia haver a reunião do Fórum Mineiro. Então, foi o primeiro encontro de comitês de bacia em Minas Gerais. O Comitê do Velhas, né, foi o coordenador da reunião, e lá a gente teve a apresentação da rodada de conversa entre os comitês e foi discutido, né, o serviço de pagamentos ambientais, os problemas locais de cada comitê de bacia e também o PRA, né, que foi apresentado pelo pessoal do IEF, falando como está e qual era a importância
desses trabalhos, né? E após no final, a gente teve a visita técnica no próprio Lago de Capitólio, para conhecer as benfeitorias que foram ali, e os benefícios, né, para os moradores locais de Capitólio. Então, apresentou também os problemas locais do próprio município, a qualidade que tem do trabalho como que é o nome do rapaz, gente? Eu só lembro de Débora, que faz o trabalho bacana do pagamento dos trabalhos ambientais aos produtores rurais. É o Dirceu. O Dirceu, isso. Então, assim, o Estado de Minas Gerais está abraçando essa causa também, né? O próprio diretor do IGAM ficou muito feliz desse trabalho que está sendo realizado lá no SF1, né? E ele está ampliando esse trabalho. Então, a ideia é de unificar isso aos outros comitês, né? Então, assim, até o SF9 que a gente está buscando ver essa parceria, que é um trabalho de início que está fazendo com a Ana, né? E a gente está tentando ver se a gente consegue trazer isso também para os 24 municípios aqui do SF9, tá? Então, esse é o relato que a gente tem referente ao encontro, e dizer a vocês que a gente está discutindo aqui a minuta, ela vai ser apresentada ao Fórum Mineiro, se não for me engano, a reunião agora será dia 11, se não mudar, dia 11 do 4, referente à Lei 24.672, né? A nova fórmula que será conduzida o Fórum Mineiro, né? Que ele agora é reconhecido pelo Estado. Então, ele por lei no artigo 44, né? Então, é isso que a gente tem que passar a vocês, e dizer que o SF9 ele vai estar recebendo Elviro Carranca em defesa do São Francisco. Esse dia 3 de junho, eu já convido todos os conselheiros a participar, vai ser aqui na cidade de São Francisco, logo mais um pouquinho na frente, como foi que a gente está fechando aqui com a CCR Alta a programação, e a gente vai estar passando para vocês toda a programação, e lembrando a importância de todos os conselheiros estarem presentes, tá? E sempre quando a gente coloca o exemplo aí da Tayana, que fez a apresentação, é de estar capacitando os conselheiros para eles terem o conhecimento de que é o sistema, de como é que funciona o comitê de bacia, qual é o objetivo da gente estar trabalhando, não só nos problemas que a gente encontra em cada município, mas de entender como é que funciona os programas do Estado, até mesmo para a gente melhorar a qualidade de cada município, né? De cada subbacia dessa que existente naquele município, tá? E nesse dia 3 de Elviro Carranca, há a possibilidade da gente aumentar o evento do dia 3 a dia 5, porque dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, a gente está com essa proposta, assim que finalizar, iremos estar passando para vocês se vai ter a conclusão, porque a gente depende de algumas partes políticas aqui da agenda, né? Para estar indo até dia 5, senão a gente faz só o dia 3. Mas há a possibilidade de ir até dia 5, dia 3, 4 e 5. Se for o evento, ele for até dia 5, a gente está com a possibilidade aí de estar trazendo o promotor geral do Estado, né? O doutor Jarbas. A proposta também da gente ver se a equipe do IGAM vai estar presente, outros comitês de bacia, o presidente do Comitê do São Francisco, e a gente está tentando que é impossível, mas não é tão impossível da gente ver se a gente traz a ministra do Meio Ambiente aqui também nesse evento. Mas estamos na luta aqui para ver se a gente consegue uma agenda
para esse pessoal estar presente aqui nesse evento dia 3, tá? É só para vocês já colocar na agenda de vocês, que é muito importante a participação de todos os conselheiros nesse evento, tá? No São Francisco, são 4 câmaras técnicas da Bacia do São Francisco. Então, é o alto, médio, submédio e o baixo. Então, são 4 eventos. Então, geralmente, sempre em Pirapora que acontece esse evento. E aí, com a graça de Deus, nós conseguimos trazer aqui para São Francisco, tá? Até mesmo porque a cidade leva o nome do Rio. E o evento vai ser muito bom para que todos conheçam um pouco mais da história de São Francisco, tá bom? E aí eu passo aqui para... Antes disso, eu passar para a Jane, só falar de vocês que teve o treinamento, as capacitações na Semana da Água, eu e mais... Quantos conselheiros, Jane? Mais 3 conselheiros participando do treinamento Trilha do Saber, em Montes Claros, sobre água subterrânea e outorga. Tá? A gente pede aí para os outros conselheiros que participou encaminhar para a Jane esse certificado, porque ela precisa preencher a planilha de monitoramento. Então, é muito importante que esses conselheiros que participou repassem para ela essa documentação que é necessária, tá bom? E aí eu passo para a Jane, só para ela concluir que tem mais alguma outra informação lá, tá? Gente, Jane, ela é a secretária. Tá bom? Não vai dar. Desligou. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Pode falar. Gente, bom dia a todos novamente. Na quarta-feira, nós enviamos a todos os conselheiros uma pesquisa, um formulário de pesquisa sobre ADN 67, que a gente necessitava de passar esse retorno para o IGAN até o dia 30. Infelizmente, até o momento, só 14 conselheiros responderam esse questionário. São um total de 24 conselheiros, né, mais 24 suplentes, e ainda não retornaram. Eu gostaria de pedir que esse formulário, eu vou apresentar aqui para vocês. É só um adendo aí nessa que você está falando aí, moça, é o seguinte. Eu até entrei no formulário, mas tem perguntas aí que eu não consigo responder não, entendeu? Vai ter que ser inventado. E aí tem conselheiro suplente também aí que não consegue responder. Entendeu? Porque são novos. Aí tem coisa que a gente realmente não participou, entendeu? Plenário, a gente não participou. Então a gente tem uma dificuldade de responder integralmente. Quando você pega o questionário, você não consegue enviar, porque as perguntas você não responde, ele devolve para você responder. Entendeu? Você ouviu? Eu vi sim, Tarcísio. O que acontece, Tarcísio? Essas questões, não foi o comitê que elaborou, essas questões está na DN 67, vocês estão conseguindo visualizar aí? Eu estou visualizando aqui, mas como eu estou falando, não é que eu não quis responder, não, é porque é só se inventar. Entendeu? Tem coisa que eu vou dar uma nota ruim, que eu não sei como é que é. Ou então eu vou dar uma nota boa também, que eu não sei como é que é. É nesse sentido. Então, assim, tem que ser quem realmente tem participação efetiva, né, nas ações, nas plenárias. Entendeu? Lourdes, será que você poderia me auxiliar para responder o Tarcísio nessa questão? Jeane? Pessoal, bom dia. Meu nome é Jeane, sou servidora aqui do IGAN, na Gerência de Apoio aos Comitês. Tarcísio, fica anotado aqui a sua observação, acho que é importante, né? É o primeiro ano em que o IGAN está aplicando essa deliberação, então a gente até fez uma reunião com os comitês, né?
falando que tem muitas coisas aqui que foram propostas pelo Conselho, por essa deliberação, e que a gente viu que vai ter que ser adaptado, né, nos próximos anos, algumas questões que as realidades já foram alteradas, e essa questão da autoavaliação, principalmente porque a gente teve a renovação, né, da plenária no ano passado, realmente fica um pouco difícil de os novos conselheiros terem as respostas aqui, né, a opinião de todas as afirmativas. O que eu posso aqui sugerir, né, porque realmente o formulário ele não permite que tenha, né, campos lá não preenchidos, seria às vezes no momento em que você mandar, né, o formulário, às vezes encaminhar para o comitê informando que nas respostas X, Y, Z, que não, tipo, para desconsiderar a resposta, uma vez que, né, elas foram preenchidas por obrigação ali, uma vez que era necessário, mas que não haveria resposta, ou que não tinha, se não é o caso, eu não sei se você não respondeu porque não aconteceu a situação, né? Ou se é porque aí no SF9 não acontece, porque aí pode ter várias realidades, né? Mas uma sugestão, porque depois a gente vai ter essa avaliação, né? Junto com o IGAM e um membro do comitê. E com certeza isso pode sim ser levado, né, por esse membro que vai representar o comitê, até para a gente verificar uma melhor forma de avaliar. Ficou claro, Tarcísio? Assim, é uma sugestão, realmente, a gente não tem uma resposta certa agora do que poderia ser, mas pelo menos deixar registrado, né, para o comitê e essa pessoa do comitê que for acompanhar com a gente essa avaliação, para a gente ter essa informação. Ok, não ficou claro para mim. Eu vou responder lá, vou encaminhar, mas aí o que ficou, a resposta que for né, que assim, alguma coisa que eu não participei, né, que eu ainda não tive ação, vou falar com o suplente também. Fala, ó, você nunca participou disso aí, vê o que você faz aí. E fala pro pessoal para considerar, pô, né, o que eles acharem aí que deve considerar ou não. Ok, mas desde já agradeço aí, né, a observação. Ok. Laila. Ô, Jeane, teve um comitê que eu participei que eles colocaram a opção lá, não concordo nem discordo. Então, talvez seria o caso de colocar uma alternativa aí de um não se aplica, né? Alguma coisa assim, para poder resolver essa questão aí. Não sei, acho que já dá para editar esses formulários no Drive e colocar essa opção aí, que aí a maioria dos conselheiros fica mais confortável para responder, porque realmente tem questões aí que não cabe a... Eu não fiz, como é que eu vou responder? Sim, na verdade a gente não passou essa instrução, né? Até porque na própria DN não fala. Que aí poderia, inclusive, a gente ter levantando em cima das sugestões, por exemplo, do Tarcísio, para nas próximas, né? Já vir com esse campo e até um campo aberto, né? Tipo assim, não me sinto confortável, por exemplo, mas por quê? A pessoa escrever ali, né, que não houve aquela situação, ela deixar claro por que ela não está respondendo ali, né, fazendo a concordância ou discordância. Mas fica aí a sugestão, Jane, né, se o comitê achar que é interessante, abrir essa outra opção, e aí quando vocês encaminharem, informar, né, que a pedido de conselheiros, como a plenária teve renovação, que o comitê tomou a liberdade de colocar essa nova opção. Mas aí fica a critério da diretoria. Obrigada, Laila. Obrigada, Jeane, pelo espaço. Obrigada. Saiu o eco? Mais alguém? Ou, se não, a gente tem alguém que tem mais algum informe para a gente finalizar a reunião? Não havendo nenhum informe, agradeço a todos pela paciência e qualquer dúvida vocês podem estar mandando aqui pelo e-mail, então pelo Zap mesmo, no grupo,
e a gente vai estar fazendo as considerações. Se não tem mais nenhum informe, eu declaro a reunião encerrada. E muito obrigada a todos. Ok, Alda, muito obrigado também aí, gente. Bom dia a todos, bom trabalho para todo mundo. Tchau, Aldo, parabéns aí pela reunião, um abraço, até a próxima. Você falou? Agradeceu pela reunião e até a próxima.